Olá, gente. Tô entrando aqui rapidinho para falar sobre o laudo, porque nosso direct aqui bombou com as perguntas, com gente brava, com gente querendo saber um pouquinho mais. E aí vamos aproveitar aqui, que a gente vai ter o evento dia 1, 2 e 3 de fevereiro sobre o laudo, para os profissionais que queiram aprender mais sobre fazer como é um laudo em casos de suspeita de TEA, como que a gente faz esse laudo, ver modelos, o que colocar, como usar as tabelas, como fazer para isso ficar mais fácil, mais rápido, já que os laudos bons são grandes, robustos e tem uma qualidade aí, como fazer para que isso possa ficar mais rápido, né? E que os profissionais não usem isso como uma justificativa para não fazer laudo, não tenho tempo, né? Também para responder aí aos pais que mandaram perguntas do tipo: o meu laudo tem uma página, é esse laudo que eu preciso? O meu laudo só tem lá CID F84, isso é um laudo? Né? Então, existem laudos, existem documentos em cada profissão. Teve até um doutor, esqueci o nome dele, Eric, se eu não me engano, ele não é meu aluno lá da pós de psiquiatria da infância e da adolescência, eu não o conheço, ele entrou aí e deu a contribuição dele. Ele falou: olha, eu como psiquiatra, nós temos esse documento, então nem sempre é laudo. E dentro de cada profissão a gente tem uma forma diferente de nomear esses documentos, né? Então o que é importante? Primeiro, assim, em termos de sociedade, né, que as pessoas possam saber, os pais e também os profissionais, porque a gente se comunica com outros profissionais, então é importante que um profissional saiba da área do outro. Eu vi aí um monte de gente comentando, teve um post aí que causou um pouquinho de polêmica, profissionais falando: a fono não faz laudo, a outra é fono dizendo: não, faz sim, então é um profissional dividido pra lá e pra cá, né? E aí eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que eu preciso saber da área de fono, eu preciso saber se uma fono pode ou não pode, qual é a área de atuação dela, quais são os limites. Primeiro, para eu saber como pedir ajuda, para eu poder orientar um pai e para eu saber qual é o meu limite. Porque se eu não sei qual é a área de atuação do outro, eu posso também não saber quando eu estou invadindo. Então, dizer, né, um profissional justificar: não, mas aí isso é da sua área, não é da minha área, eu não sei, eu acho isso um pouco raso. Eu tenho que saber da fono. Eu preciso saber se uma fono pode, por exemplo, fazer um laudo e mencionar TEA ao final dessa avaliação. Será que ela pode? Será que ela não pode? Esse foi o bafafá da semana nos nossos posts aí, né? Por quê? Se eu não me engano, alguma profissional mencionou que uma fono pode apenas mencionar em seus documentos questões relacionadas à fonoaudiologia, que ela não pode diagnosticar autismo, mesmo que seja HD, tá? Não vamos entrar nessa questão de semântica aqui. Diagnosticar é só do médico. Eu tô falando do laudo, da HD, é isso, tá? Porque isso é da área da saúde mental, e se é da área da saúde mental, ela não pode, tá? É só da área da comunicação, da linguagem, enfim. Deixa eu arrumar aqui que tá meio caindo. Será que a fono pode diagnosticar, colocar a HD, já que ela cuida aí da parte de linguagem? E se a gente for pensar no transtorno do espectro autista, isso tá lá no DSM-5, e aí transtornos mentais, a fono vai poder? Gente, o diagnóstico do transtorno do espectro autista é multiprofissional. A gente precisa avaliar a fono precisa avaliar pragmática, tem alterações na comunicação social. Um dos principais diagnósticos diferenciais é de transtorno de linguagem, transtornos da comunicação social. Então, se a fono avalia e não coloca, não menciona, não notifica, nada com relação ao autismo, como que o resto da equipe fica? Igual aqueles laudos que eu não sei se vocês já pegaram, que vem assim: o pai vai buscar, que ele tá em dúvida, por exemplo, se é TDAH. Aí o profissional faz a avaliação falando: não é TDAH. E o pai fica lá assim com cara de: ué, tá ok, não é TDAH, mas é o quê?
né? Então tem profissionais que respondem a pergunta, mas não investigam o todo, né? Então as fonos, elas em geral avaliam sim a parte fonoaudiológica, né, da linguagem, e aí elas colocam aqueles achados, né? Então elas mencionam o CID, sei lá, X, tá? Que esses achados estão compatíveis com HD, tarará, tarará, e mencionam TEA, por conta de outros achados comportamentais, como, por exemplo, isso. Isso dentro de uma equipe multidisciplinar é muito importante. Se ela estiver atuando sozinha, é mais importante ainda. Porque a profissional que vai pegar lá no outro consultório, a psicóloga, TO ou psiquiatra, vai conseguir entender que aquela fono viu as questões da pragmática, por exemplo, né, as questões de linguagem, que são condições comumente associadas ao autismo, mas que viu sinais. Então ela precisa associar. E aí, profissionais mimimi vão dizer assim, ah tá, mas associar não é diagnosticar, não é laudo. Gente, a conclusão, quando você coloca na conclusão, você tá dando sua HD. Não importa se você colocou HD, CID tal, ou se você não colocou. Se você concluiu, se foi ali na parte da conclusão, e você mencionou os sinais de risco de TEA, ou os sinais, né, dizendo explicitamente, estereotipias, rigidez, dificuldade com transição, hiperfoco, alterações da reciprocidade socioemocional, o que você está fazendo? Se não dando a sua hipótese diagnóstica na sua conclusão. Então, eu acho que isso é uma questão, muitas vezes, de preciosismo, né? E mais, eu acho que isso é uma questão de profissionais que confundem laudo com laudar. Porque isso virou um verbo de rotular, de diagnosticar. Então, laudar é diagnosticar. Laudar não é diagnosticar. Realizar a avaliação e, ao final, construir o documento pertinente de maneira adequada, que vai subsidiar a decisão de outros profissionais, em geral, do médico, porque em geral é o médico que pede pra gente essa avaliação, não é laudar, é fazer o seu trabalho. É laudar? Então, se eu for emitir uma declaração, é o quê? Que verbo que eu vou colocar? Eu vou declarar? Então, eu estou declarando. Ai, psicólogos não declaram. Vou fazer um atestado, eu vou atestar. Ah, meu Deus, psicólogo não atestar. Se psicólogo não atesta, não declara, não pode ser parecerista, não pode laudar, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Porque se existe um documento, que é essa resolução, né, 06 de 2019, que tem lá todo o embasamento de diversas leis, né? Quem pega lá o documento vai ver lá a quantidade de lei que ele vai se embasando, né? Eu anotei algumas aqui rapidinho. Artigo 13, parágrafo 1º da Lei 4.119, de 27 de agosto de 62, que fala que a função do psicólogo, diagnóstico psicológico e elaboração do diagnóstico psicológico, e tem outras diversas leis. Então, assim, as profissões da área da saúde, regulamentadas por lei, elas têm várias resoluções e diretrizes, né? E é importante que a gente conheça, é importante que uma fono saiba o que o psicólogo faz, é importante que eu, psicóloga, saiba o que uma fono faz, e o que uma fono não pode fazer, e o que um psicólogo não pode fazer, para que a gente possa atuar junto, né? Então, essa questão de, para mim é preciosismo, né? Eu não faço, o documento é laudo, mas eu não posso, tem que tomar cuidado, senão o pai vai achar que só com o meu laudo ele vai poder ir lá e ter direitos e ter acesso ao LOAS. Gente, o pai não vai achar isso, porque eu não vou dizer para o pai isso, eu vou fazer o meu trabalho completo, eu vou avaliar essa criança, na devolutiva eu vou dar orientações, eu vou fazer encaminhamentos, eu vou colocar uma lista de prioridades, né? Então, se ele não veio do médico, agora você precisa, se ele não passou aqui, por exemplo, a gente atua com avaliação multi, então tem psicóloga, fono, tem TO, mas vamos supor que eu tô atuando sozinha, olha, agora eu preciso de uma avaliação de uma fono.
Depois você vai levar tudo isso no médico, então você já leva a avaliação da psicóloga e da fono no médico. Porque eu tô com dúvida aqui dessa comunicação aqui, vamos avaliar essa pragmática. Leva as duas coisas, para você não ter que pagar 2 consultas lá no médico. Ele vai te pedir isso, provavelmente. Eu vou orientar esse pai. Ah, mas eu posso só com esse seu relatório aqui ir ao convênio? Eles vão me liberar? Provavelmente não. O convênio é uma empresa privada, ele que decide. Como é que vão ser organizadas as suas questões burocráticas, financeiras, tá? Tem convênio, por exemplo, que não aceita laudo de médico de fora, tem que passar por um parecerista dele. A criança vai passar, o médico determinou ali, ó, 20 horas de aba, CID F84, mas vai ter que passar com o médico do convênio, né? Então, assim, cada convênio vai organizar da sua forma. Eu já vi pessoas que brigam por isso, assim, o psicólogo pode, eu recebi aí um atestado do psicólogo e entreguei na empresa, a empresa não aceitou e a pessoa era advogada, foi lá e brigou, não, aceita sim, porque tá aqui, ó, embasado na lei e aceita, não preciso ir no psiquiatra, eu não faço tratamento psiquiátrico, eu faço tratamento psicológico, minha psicóloga atestou que eu preciso de 5 dias em casa, né, e foi lá e brigou com a empresa. Mas quem é que tem essa disponibilidade de grana, de tempo pra brigar? Então faz o quê? Vai lá no médico e pronto, né? Então, mas eu acho que isso também é falha de posicionamento das profissões. Mas isso é outro assunto. O que é importante? Os pais entenderem que o que eles têm que pedir é laudo, que o laudo tem um jeito certo de ser feito. Para os profissionais que não sabem como fazer, que têm dúvidas, que têm insegurança, a gente vai ter esse evento no dia 1, 2 e 3. Para se inscrever, vocês podem comentar aqui mesmo embaixo dessa live, e aí vocês podem receber o link. Vamos ver se, para quem às vezes não encontra, o link tá sempre na bio, no perfil, lá em cima. Se vocês clicarem, vocês já têm acesso direto ali a todas as informações. Mas tem gente que às vezes não encontra, não sabe nem o que é bio, né? Você fala bio, fala quem é esse ser? Então aí vocês podem comentar aqui embaixo, que a gente manda também. E vão ser 3 dias de aula, né? Então, assim, aula mesmo. Quem já participou dos nossos eventos sabe que não é evento que fica enrolando para depois vender curso. Até porque o nosso curso tá aberto, sempre aberto. Quem quiser fazer o nosso curso, que é o SAP-TEA, que é o sistema de avaliação padronizada do TEA, ele tá aberto, tá lá na bio, no perfil, e a pessoa pode fazer a hora que quiser, né? Mas os eventos é um aprofundamento das aulas, então até alunas do SAP-TEA fazem os eventos. Eu vou falar sobre, alguém perguntando qual o valor, não tem valor, é de graça, tá? Dia 1, dia 2 e dia 3, com caderno e lápis, tá? Porque vai ter bastante informação. É só para psicólogo? Não é só para psicólogo, como eu tô dizendo, a importância da gente conhecer a área do outro pra gente fazer melhorias na forma como a gente atua, principalmente em equipes multi, ou pra gente poder fazer pedidos pro outro, pra gente poder avaliar a qualidade de um serviço pro nosso paciente, tá? Então, essa é uma outra pergunta que chegou aqui no direct. Então, pode ser fono, TO, psicopedagogas, profissionais de todas as áreas. Especificamente do autismo, sim, eu vou trazer exemplos de como você pode fazer esse laudo, mais especificamente do autismo, mas com certeza você vai conseguir generalizar isso para outros laudos, porque existe um padrãozinho que é indicado pelo conselho, tá? Então você vai poder levar isso para todas as suas outras avaliações. Outra dúvida que veio no direct pedindo, né, para eu falar um pouquinho sobre essas modalidades, que a pessoa nem sabia que tinha tantas modalidades, né? Eu acho que o CFP é bem falho com relação a isso, né? Tem um monte de coisa que ele não dá, assim, tanto direcionamento para os profissionais. Se o profissional é um pouquinho mais parado, mais passivo, não é mais proativo no sentido de buscar informação, ou não tem orientação, supervisão, ele fica perdido. Então, nós, psicólogos, nós podemos fazer 5 modalidades de
de documentos. Um é declaração, o outro é atestado, parecer, relatório e laudo, o tal do laudo. E aí, cada um deles serve a um senhor. Tá? A gente não pode ser aquela coisa assim de relatório para tudo. Não, relatório não serve para declarar, por exemplo, que a criança está fazendo X horas de terapia. Então, a gente precisa saber quando é que um documento é indicado. Então, a gente só pode fazer esses tipos de documento? Não. A gente pode também fazer outros tipos de documento. Mas precisa não estar enquadrado em nenhum desses que caibam aqui, né? Então, assim, o que você vai fazer? Cartinha, né? Então, é um encaminhamento? Aonde que vai caber aqui o encaminhamento, né? O que eu tô fazendo? É um orçamento? É um cronograma, né? Então, não, eu não posso fazer um orçamento e mandar pro paciente porque eu tenho que incluir entre declaração, atestado, parecer. Não, a gente pode, sim, a gente tem autonomia para fazer outros tipos de documento, mas primeiro a gente precisa ver se é isso que a gente está comunicando cabe ou deveria estar entre uma dessas estruturações, declaração, atestado, parecer, relatório ou laudo. O que eu mais pego no pé das minhas alunas do curso SAPTEA, da minha equipe aqui no Instituto de Psicologia, é sobre o laudo. Em geral, quando uma família vem procurar uma clínica, ela vem com uma demanda, e aí a gente pergunta às vezes, né, você já fez terapia, né, já passei em outros lugares, você tem documentos dessas passagens da criança anterior? Não tenho, nunca me deram nenhum relatório. Então, assim, precisa dar laudo para todo mundo? Não. Se sua família não quiser o documento, você não é obrigada a dar um documento. Mas você tem que ter condição de escrever esse documento a qualquer tempo. O que eu sempre falo para as minhas supervisionandas aqui da equipe é que se você não fizer, a hora que você estiver atendendo essa criança durante a avaliação, vai ficar muito difícil de você organizar esses documentos, essas informações no momento, sei lá, depois de um ano, se essa família vier te pedir. E aí, às vezes a surpresa do profissional é assim, nossa, mas depois de um ano ela pode vir pedir um laudo? Pode, ela pode pedir a qualquer tempo as informações pertinentes, a avaliação psicológica que aquela criança fez. É claro que a gente tem o tempo de guarda de documentos, né? Se for ultrapassado já o tempo de guarda obrigatório de documentos, aí, se você já se desfez desses documentos, você não tem como fazer, né? Então, uma questão sobressai a outra. Se tiver ainda dentro do tempo de guarda, você vai ter que emitir esse laudo aí, né? E se você não fez ali na hora, pode ser que as coisas se percam. Então, mesmo que essa família não queira, eu não quero nenhum documento escrito, eu quero só entender, quero começar a intervenção, não preciso de nada, nem quero levar nada. A gente costuma fazer e deixar ali no prontuário. Por quê? Isso organiza o pensamento. Você, como que você vai fazer o seu raciocínio clínico só baseado ali na conversa? Como que você vai, né, vai analisar dados, vai concluir? Não sei, tem gente que é fera nisso. Eu acho que isso é pouco científico, pouco profissional, porque a gente tem um monte de casos, a gente tem um monte de coisas, a gente tem as nossas coisas, a gente tem a nossa vida. Não dá, gente, pra guardar tudo na memória. O meu tá tudo em papel. Minha agenda tá toda no telefone. Por quê? Senão não sobra espaço pra você se dedicar a cada um dos casos, né? Então, eu já ouvi de uma profissional uma vez, ela era TO ou fono, não me lembro, não era daqui, era uma profissional com quem eu fui conversar sobre um paciente. O paciente não tinha nenhum tipo de documento e era uma profissional que tinha acompanhado o paciente durante um tempo antes dele vir fazer a avaliação multidisciplinar por conta de suspeita de autismo. Então, essas informações dos primeiros atendimentos dessa criança eram muito importantes pra gente.
Já que o diagnóstico do transtorno do espectro autista, os sinais precisam aparecer até os 3 anos. Essa profissional acompanhou essa criança nessa faixa de idade. Então, veja, eu tô ali com a criança por volta dos 5 anos, querendo saber como estava essa criança até os 3 anos. A mãe tinha algumas informações, e tinha uma profissional que tinha acompanhado essa criança. Ainda não estava no tempo de descarte dos documentos. Mas não tinha nenhum relatório. Eu falei, bom, então eu vou conversar com ela. Quando a mãe me passou o telefone, ela autorizou, conversou com ela, autorizou. E ao conversar com essa profissional, ela informou, ela era fono. Ela informou que ela não era uma profissional muito protocolar. Foi a justificativa que ela me deu para não ter os documentos. Nem de avaliação, laudo, relatórios de acompanhamento, nada. Ela não era uma profissional protocolar. Né? Esses verbos que o povo coloca aí para justificar inadequações de trabalho. Então, assim, a abordagem dela era uma abordagem mais psicanalítica, então, assim, ela não tinha muito... enfim, ou seja, ela não tinha nada. Ela ficou me falando de como era criança, né, em termos de feliz, triste, sorridente, faltava, não faltava. E o que eu queria saber mesmo que eram os dados do neurodesenvolvimento daquela criança, taxas de aprendizagem, possíveis sinais de risco de autismo que já pudessem estar presentes lá até os 3 anos, a comunicação, a reciprocidade, presença de estereotipias. Não tinha nada, né? Porque eu não lembrava, não registrou. Então, atrapalhou bastante o diagnóstico dessa criança posteriormente, né? Porque ela não era protocolar. Então, provavelmente profissional com agenda lotada, que não tem tempo de escrever um dado no prontuário e que demora muito tempo para fazer laudo. Laudo toma tempo? Toma. Dá para fazer mais rápido, mais fácil, com mais segurança, se você tiver alguns pulos do gato que eu vou ensinar nesse evento de dia 1, 2 e 3. Dá para ficar muito mais rápido, mas com qualidade. Mas se você nem se abrir para isso, o que você vai fazer é que você vai dar uma enrolada nos pais. Você vai dar uma enrolada nos pais e não vai dar laudo nenhum. Se o pai não tem essa informação também, ele acha que é assim mesmo. Às vezes em convênio também. Ah, mas atendimento de convênio é assim mesmo. Não é assim nada, gente. O profissional se meteu a ganhar R$20 por hora, ele tem que fazer o mesmo laudo, com a mesma qualidade e atender essa criança da mesma forma do que ganha 250 horas. Tá lá no nosso código de ética. Quando a gente entra numa instituição, numa organização, numa empresa, a gente concorda com as regras, a gente tem que fazer o nosso melhor trabalho, então sai fora, né? Então não tem essa não. Bom, gente, é isso. Quem quiser conhecer mais sobre laudo, sobre como é o laudo, vou dar vários exemplos de como você pode colocar em casos de suspeita de autismo, como fazer um laudo bem feito, sem ficar enchendo linguiça. Laudo de avaliação diagnóstica é diferente de laudo de avaliação comportamental, de relatório de avaliação comportamental, né? De relatório para intervenção. Então tem um monte de profissional que mistura as duas coisas para o laudo ficar recheadinho, né? Mas aí já fica uma bagunça. Eu vou fazer esse evento dia 1, 2 e 3 para se inscrever. O link tá na bio. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pertinente ao nosso tema. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa lá no direct. Tinha isso do laudo. Dos tipos de laudo. Tipos de laudo não, tipos de documento. Na verdade, as pessoas confundem muito. Tipos de laudo, tem tipos de laudo, porque tem um profissional que faz um relatório, não põe CID, tem um profissional que faz uma cartinha de uma página, tem um profissional que faz uma coisa mais legal, mais robusta, tem um profissional que fala que não pode porque não é neuropsicólogo, né? Não, eu não faço laudo, só neuropsicólogo que faz. Gente, que absurdo isso, esse acho que foi o maior absurdo que eu já ouvi. Só o neuropsicólogo que faz, eu não faço, eu só atendo a criança. Não caio nessa, tá?
Acho que eram essas as perguntas. E aí as pessoas estavam confundindo, né? Então tem um laudo X, um laudo do psicólogo que não é neuropsicólogo, tem um laudo da fono, tem um laudo da psicóloga normal, vamos dizer assim, né? Que não é neuropsicóloga. Qual que vale, qual que não vale. Vamos resumir. Laudo é resultado de avaliação psicológica dentro da psicologia. Esse documento é o documento que vai subsidiar outros profissionais, entre eles o médico. Na conclusão, o profissional pode utilizar o CID para se comunicar com outros profissionais. Isso vale para termos de reembolso no convênio, para benefícios sociais. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, que é o nosso hiperfoco aqui, ele é multiprofissional. Então, ele não é fechado somente pelo psicólogo, somente pela fono, somente pela TO, e não deveria ser também somente pelo médico. O Dr. Daniel, que é o meu chefe na pós-graduação, na faculdade que eu dou aula, meu amigo e médico de alguns pacientes meus, ele fez uma live aqui comigo, inclusive, se eu não me engano, eu até recortei e coloquei no feed, porque eu acho que é muito pertinente isso que ele fala. Quando ele não tem nenhum recurso, por exemplo, no SUS, ele tem que se virar para fechar sozinho. Mas, em geral, ele conta com uma equipe de psicólogo, fono, TO. Por que ele vai se arriscar? Né? E quando eu digo se arriscar, o que eu tô querendo dizer? Os psiquiatras, em geral, têm uma consulta mais curta. Os profissionais, os outros profissionais veem essa criança mais vezes, tem muito mais oportunidades de fazer avaliações, observações, testagens, conversar com os pais, produzir um documento mais robusto, que vai ser complementar às observações e entrevistas desse médico. Ou seja, tem a possibilidade de ampliar a visão no microscópio, né, dessa criança, ampliar com lentes potentes, e esse médico poder aprofundar um outro assunto, checar algo que está ali com essa criança e fazer esse diagnóstico com muito mais rapidez e assertividade, que vai garantir o melhor desenvolvimento dessa criança. Tem muitos diagnósticos no SUS, gente, que se arrastam por 8, 9 anos. Mas por que se arrastam? O diagnóstico é difícil e esse médico não tem equipe. Não tem equipe nenhuma, às vezes não tem equipe capacitada. Então, assim, será que o diagnóstico é difícil ou não tem equipe adequada para fazer essa avaliação? Né? Então, eu gosto muito dessa fala do Daniel, né, de que quando ele não tem a equipe, ele fecha sozinho, porque ele precisa, né, dar uma resposta, ele dá os pulos dele lá e faz o que tem que fazer. Quando ele tem, ele se compromete com a equipe e solicita as avaliações. E é isso, gente. Então, para finalizar a nossa história, psicólogo faz laudo, fono faz laudo, a gente subsidia um ao outro e todos subsidiam ao médico para ajudar as crianças a conseguir os diagnósticos mais precoces e acesso às terapias e assim garantir um melhor desenvolvimento no futuro, tá certo? Então, convido vocês ao evento, dia 1, 2 e 3, link na bio, evento gratuito com certificado, e tragam papel e caneta, caderninho, porque vai ter bastante conteúdo que vocês já vão poder aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? Tchau, tchau!